Alô, amigos, vamos agora para o segundo conjunto numérico, que é o conjunto, e nós já combinamos para que eu não tenha necessidade de escrever a palavra conjunto, conjunto dos números inteiros. Sensacional. Símbolo Z barrado, não é verdade? Vocês se lembram? Claro que sim. Quais são os números naturais? Quais são os números naturais? Bora parar aqui. 0, ponto e vírgula, 1, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, 4, reticências. Nessa parte aqui, nós temos os números naturais. Não é isso, gente? Vou botar aqui para dar ênfase. Os naturais. Legal ou não? Pois bem, no universo dos números naturais, o fechamento, ou seja, as operações fundamentais sempre possíveis, eram na adição e na multiplicação. Não era isso? Por isso que esses fechamentos são importantes. Lembra que quando a gente estava estudando o conjunto dos números naturais, eu coloquei uma mãozinha assim. Vamos ver. No universo dos naturais, a subtração 3 menos 8 é possível? No universo dos naturais, não. É uma subtração impossível. Não existe número natural, nem 0, nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, que eu possa colocar no lugar dessa interrogação, porque o minuendo é menor do que o subtraendo. Aí veja só, essa subtração é impossível, porque é impossível mesmo, ou porque não existe número para colocar aqui nesse resultado. Não é verdade? Aí veja só, o homem, de uso da sua inteligência, e a partir de vários modelos que não deram certo, evidentemente, criando um modelo que dava errado, após modelo que não dava certo, terminou tendo uma ideia brilhante. E qual foi a ideia brilhante que o homem teve? A criação, porque números são criados. Lembra da parte histórica, a primeira parte desse conteúdo que eu disse a você? Houve um momento na história da humanidade que números não existiam. Aí o homem cria os números. Aí o homem tem a ideia de criar números simétricos. O que é isso, meu amigo? Qual é a ideia de números simétricos? Olha aí a lampadinha. Ideia. Tandanandã. Considere aqui uma reta. E nesta reta, vamos posicionar aqui
zero. É evidente que o 2 está à direita do zero. Ele é maior que zero. Agora não custa nada lembrar que 0 e 2 não são números naturais consecutivos, porque entre o 0 e o 2 tem 1. Então, admitamos que aqui fique o 2. 2 é elemento do conjunto dos números naturais. Aí veja que ideia maravilhosa o ser humano teve. Ele disse que a partir de agora, para cada número natural diferente de 0, vai haver um número correspondente, um outro número, que não é natural e que será denominado de simétrico desse número natural. Então, 2 é um número natural diferente de 0. Então, tem que existir o simétrico de 2. E veja como é obtido esse simétrico de 2. Você pega a ponta do compasso que fura, a ponta seca, coloca no 0. Tá vendo aí, Gustavo? Sim. Esses quadros, eles escorregam muito. Esse tipo de compasso é apropriado para quadro de giz. Aí você pega a ponta seca, coloca no 0. A ponta que risca é chamada de ponta viva, porque ela risca, ela deixa um trabalho realizado, ela é viva. Aí bota a ponta seca no 0, a ponta viva no 2 e dá um giro em torno do 0 de 180 graus. Vem acompanhando. Então, aqui, sensacional, é onde fica o simétrico de 2. E como é que a gente escreve esse simétrico de 2? O giro é de 180 graus em torno do 0. Por isso que o número natural tem que ser diferente de 0. Esse simétrico de 2 você escreve assim, traço. E esse traço, esse simétrico, então é o simétrico de 2. Então, a partir de agora, para cada número natural, vai existir o seu respectivo simétrico, e o simétrico desse número natural é um número cuja distância até o 0 é a mesma. A distância de 2 até o 0 é o raio dessa semicircunferência. E a distância do 0 até o menos 2 também é o raio. E como você não pode ter semicircunferências com raios diferentes, essas distâncias são iguais. Essa distância tem um nome, sabe qual é? Módulo. É por isso que o módulo de 2 e o módulo do simétrico de 2 são iguais, porque muita gente diz que o módulo é o número seu sinal. Não é isso, não é, pelo amor de Deus. Por sinal, o módulo do simétrico de 2, que é do simétrico de 2, que é a distância do simétrico de 2 até a origem, é igual ao módulo do 2, que é a distância do 2 até a origem. E como isso aqui são distâncias, é só saber um pouquinho de física. Olha a interdisciplinaridade. Não existe
distância negativa. A essa distância é 2. É por isso que o módulo do simétrico de 2 é 2. Não é porque é um número sem um sinal, é porque a distância do menos 2 até o zero é 2. E o módulo de 2 também é 2. Sensacional. E qual é a utilidade desse tal de simétrico? Vamos voltar para cá. Essa subtração é impossível nos naturais. Mas vamos perguntar, se fosse 8 menos 3, era possível e seria 5. Como não é 8 menos 3, é 3 menos 8. Se 8 menos 3 é 5, 3 menos 8 é o simétrico de 5. Essa subtração é impossível no universo dos naturais, mas as duas são possíveis no universo dos inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, ele surge para proporcionar, para proporcionar o fechamento nos inteiros, para proporcionar no conjunto dos números inteiros o fechamento da subtração. Com o advento é surgimento dos números inteiros, todas as subtrações passam a ser possíveis, mantendo-se os fechamentos já pré-existentes da adição e da multiplicação. Que riqueza, hein? Como a espécie humana evoluiu! Com os números inteiros são possíveis todas as adições, todas as multiplicações e todas as subtrações. Só não são possíveis ainda todas as divisões, porque nas divisões continua o mesmo problema que havia no conjunto dos números naturais. Você só pode dividir se o dividendo for múltiplo do divisor. Ok? Então, só um treininho. 6 menos 4 no universo dos naturais. Impossível. No universo dos inteiros. Possível. E quanto é? Bora botar 6 menos 2. E quanto é o resultado? Opa, desculpa. 6 menos 8. Pronto. 6 menos 8. Virgem, bora lá. 6 menos 8. Essa subtração é possível nos naturais? Não. Impossível. É possível nos inteiros? É. Qual é o resultado? Como 8 menos 6 é 2, 6 menos 8 é o simétrico de 2. É esse o raciocínio.
fabuloso, sensacional. Entenderam direitinho? Então, bora voltar para aqui. Daqui para aqui. Que conjunto é esse? O conjunto dos números naturais. Bora tirar daqui. Se a esse conjunto eu acrescentar o simétrico de 1, menos 1. O simétrico de 2, menos 2. O simétrico de 3, menos 3. E assim, sucessivamente, esse conjunto agora é o conjunto dos números inteiros. Esses números aqui, simétrico de 1, simétrico de 2, simétrico de 3, são os números inteiros não naturais. Todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural, porque existem os inteiros não naturais, que são os simétricos dos naturais não nulos, porque os inteiros que não são naturais são os simétricos de 1, de 2, de 3, de 4, viu? Por sinal, o simétrico de 0 pode-se até dizer que é o próprio zero, tá certo ou não? Moral da história. No diagrama de Venn, aqui está o nosso universo, conjunto dos inteiros. Uma parte deles, os naturais. Aí a gente diz que os números inteiros, ele é uma ampliação do conjunto dos números naturais. E como é que foi feita essa ampliação? Acrescentando aos números naturais os simétricos dos naturais não nulos. Então, ampliar os naturais através dos simétricos dos naturais não nulos foi a forma que se encontrou para se obter o conjunto dos números inteiros. E qual é a grande utilidade desses números inteiros? Proporcionar o fechamento da subtração, tornar todas as subtrações possíveis. Então, o conjunto dos números naturais, ele é uma parte do conjunto dos números inteiros. Todo natural é inteiro. Nem todo inteiro é natural, tá certo? Às vezes um aluno chega para mim assim, ô professor, esse número é natural ou inteiro? Eu digo, que é isso, meu filho? Tá? Não é uma bipartição, se for natural não é inteiro, não é assim. Tá? É inclusive uma inclusão, né? Os inteiros é o universo dos naturais e os naturais é parte dos inteiros. Então, por exemplo, o número menos 4, simétrico de 4, ele é inteiro e não é natural. O número 5, ele é inteiro e é natural. Não é assim, ser natural ou ser inteiro. É ser inteiro e natural, ou ser inteiro e não natural. Sensacional. Inclusive, utilizando as operações com conjuntos, a interseção entre os naturais e os inteiros é a interseção entre a parte e o universo
Resultado é a parte. A reunião entre os naturais e os inteiros é a reunião entre a parte e o universo. É o universo. A diferença naturais menos inteiros é a diferença do tipo parte menos universo. O resultado é o conjunto vazio. Se alguém estiver tendo dificuldade nisso aqui, dá uma olhadinha em teoria dos conjuntos, operações com conjuntos. E a outra diferença, inteiros menos naturais, é do tipo, é uma diferença do tipo universo menos parte. E toda diferença do tipo universo menos parte é uma complementação da parte em relação ao universo. E quem complementa os naturais em relação aos inteiros, quem completa os naturais em relação aos inteiros, são os inteiros não naturais. Sensacional! Dê uma olhadinha aí no quadro que tio Ed vai apagar para que nós possamos ver um slide. Eu recomendo a todos que ao assistirem a essa aula em casa, tela grande, nada de telinha de celular, no mínimo a do computador, de preferência a do televisor. E quanto maior for a diagonal do display da tela do seu televisor, melhor, né? Se for um televisor de 50 polegadas, é um sonho, parece estar na sala de aula. Então vamos ver aí um slidezinho aqui. Eu chamo esses slides agora de... Como é o nome que eu disse aí há poucos instantes, eu mais nem me lembro. Oh meu Deus, que está tão em moda, mas deixa para lá. Mapa mental. Mapa mental, né? Então está aqui o nosso bonequinho que só conhece números naturais, emburrado, embucado. Ele só conhece números naturais. Aqui no cérebro dele só existem números naturais. Com esta subtração, 2 menos 7. Que o minuendo é menor do que o subtraindo. Não tem nada que ele está emburrado. Ele devia estar sorrindo, porque essa subtração, para quem só conhece números naturais, ela é impossível, não é verdade? Agora, para quem conhece números inteiros, aí ela é possível. Porque quanto é 2 menos 7? Aí é só perguntar. 7 menos 2 é 5. Então 2 menos 7 é o simétrico de 5. Aqui estão os números inteiros. Essa parte dos inteiros são os inteiros naturais. Não é lindo, né? E essa parte dos inteiros é o complementar dos naturais em relação aos inteiros. São os inteiros que não são naturais. Todos esses números são inteiros. Estes aqui, inteiros e naturais, e esses daqui, inteiros e não naturais. Aqui está a ideia de oposto. Esse número 4, ele é natural e é inteiro. Aí, o seu simétrico é o menos 4, que é inteiro e não é natural. A distância do menos 4 até a origem, até o zero,
é o módulo de menos 4, que é 4, e não tem essa de número sem sinal, e que é positivo. Inclusive tem sinal, é mais. É positivo porque é uma distância. E a distância do 0 até o 4, que é o módulo de 4, é a mesma distância. 4 também. Sensacional. Números simétricos ou números opostos, tanto faz dizer números simétricos ou dizer números opostos, são números cujos módulos são sempre iguais. E o fechamento dos inteiros se dá na adição, na subtração e na multiplicação. Só não há fechamento dos inteiros nas divisões. Sensacional. Próximo slide para eu explicar uma coisinha bem bonitinha para vocês. O que significam esses símbolos? O que significam esses símbolos? Inclusive, uma das grandes utilidades dos números inteiros, né, é na termometria, né? Aqui onde está a temperatura 0, daqui para cima as temperaturas são positivas, maiores do que 0, aqui as temperaturas são negativas, menores do que 0. Não é? Então, aqui, não é? Sensacional. O que significam os símbolos? Z asterisco, Z asterisco, Z mais, Z menos, Z asterisco mais e Z asterisco menos. Legal? O Z asterisco é o conjunto dos inteiros não nulos. Né? O N asterisco, naturais não nulos. Z asterisco, conjunto dos inteiros não nulos. Esse asterisco no N indica a supressão do zero, a exclusão do zero. Esse asterisco no Z também. Então, se você retirar esse zero daqui, fica só com os naturais não nulos. Aí esses aqui são os simétricos, os naturais não nulos. Todos esses números, após a exclusão do zero, formam o conjunto Z asterisco, conjunto dos inteiros não nulos. Vamos ver mais? Vamos. Cadê o apagador? Se não achar, eu passo o caminho. Olha aqui, amores. Amores. Vamos lá. Agora vamos brincar com o titio Hélio. Vamos lá. Eu não sei se vocês concordam comigo. Isso aqui, bem juntinho, é uma parte dos inteiros. É o conjunto dos números naturais. Aí esse aqui, vou fazer assim, é melhor. De novo, a mesma coisa, viu, gente? Aqui, eu saio da frente do slide, da lâmpada. É uma parte dos inteiros. A partir do zero. 0, 1, 2, 3. São os números naturais. E daqui para trás é outra parte dos inteiros. É o complementar. Veja como ficou feio, meu Deus. É o complementar, ficou menos ruim, dos naturais em relação aos inteiros. Não sei se você concorda comigo. Todos esses números aqui, menos 1, menos 2, menos 3, reticência, exclui o zero, asterisco.
são inteiros, são negativos. Então essa parte a gente chama ela de Z asterisco menos. Só que quando eu digo Z asterisco menos, eu estou me referindo ao símbolo em si, é pouco explicativo. Que números são esses? Esses números que são os simétricos naturais não nulos são os inteiros negativos. Então, com o surgimento dos números inteiros, se cria a ideia de números negativos. Agora, bora brincar. E que números são esses? Daqui para lá. São os números naturais não nulos. Confere? Sim! Porque se eu pego do 1 para lá, exclui o 0. Com muita calma, viu, gente? Legal? E que números são esses? Daqui para lá. É o complementar. Esse ficou maravilhoso. Dos naturais não nulos em relação aos inteiros. Esses números são o quê? Esses números a gente simboliza assim. Põe o asterisco? Não, porque inclui o 0. Então não põe o asterisco. Então põe só Z, porque todos eles são inteiros menos. Agora, cuidado. Cuidado para não dizer que esse é o conjunto dos inteiros negativos. Porque o conjunto dos inteiros negativos é Z asterisco menos. Aqui só tem Z asterisco, Z menos. Esse é o conjunto dos inteiros não positivos. Por quê? Porque os naturais não nulos, além de serem naturais não nulos, são inteiros positivos. Sensacional. Por sinal, esse N asterisco, asterisco N, é a mesma coisa que Z asterisco mais. Asterisco porque exclui o 0 e mais porque são positivos, conjuntos inteiros positivos. E esse conjunto aqui, o N, aí pega o 0, é Z, não põe asterisco porque tem o 0, mas, se possível, veja esse vídeo mais de uma vez. E se daqui para trás são os inteiros negativos, estes números são os inteiros não negativos. Sensacional. Por sinal, isso que você acabou de ver são os subconjuntos notáveis dos números inteiros. Outra coisa que eu queria que você percebesse, o conjunto dos números inteiros, tal e qual o conjunto dos números naturais, ele é ilimitado na ordem crescente, porque não tem um maior número inteiro, porque se existisse um maior número inteiro, existiria um maior natural. E ele é ilimitado também na ordem decrescente,
Porque para ele ser limitado na ordem decrescente, teria que haver o maior inteiro para esse menor inteiro ser o simétrico do maior inteiro. Então, o conjunto dos números naturais, ele é limitado na ordem decrescente pelo zero, que é o menor natural, e é ilimitado na ordem crescente, porque não tem o maior número natural. E o conjunto dos números inteiros é ilimitado na ordem crescente e na ordem decrescente. Moral da história, o conjunto dos números inteiros é ilimitado, não tem limite, nos dois sentidos. Quando cresce, não tem limite. Quando decresce, não tem limite. Os naturais é ilimitado. Quando cresce, porque não tem o maior número natural, e é limitado quando decresce pelo zero, os naturais. Sensacional. Vamos ver, amores, vamos ver agora um mapa mental. É que esse negócio está muito na moda, sabe? Mapa mental. Mapa mental. Vou apagar aqui, vai ser tudo de novo. Olha, vocês vão ficar os maiores doutores do mundo em conjuntos numéricos. Olha o mapa mental igual está aí. Esse, bem juntinho mesmo, Gustavo, acho que você não ficou assim. Esse é um conjunto. Z, olha o professor de matemática, que é o conjunto dos números inteiros, e olha ele aqui, os inteiros que são naturais, 0, 1, 2, 3, etc. Os inteiros que não são naturais, menos 1, menos 3, menos 2, menos 3. O zero, da mesma maneira que ele é um natural nulo, ele é também um inteiro nulo. Do zero para a esquerda ficam os inteiros negativos. Do zero para a direita ficam os inteiros positivos. É por isso que o zero nem é positivo, nem é negativo. E observe que os naturais, 0, 1, 2, 3, é uma parte dos inteiros. N é parte de Z. N é subconjunto de Z. Como dizem alguns professores, N está contido em Z, Z contém N. Agora aqui estão os seus subconjuntos notáveis. Aqui são os alunos estudiosos. Esse rapaz, provavelmente afrodescendente, ele está nos mostrando o conjunto dos números inteiros não nulos. Então é o Z asterisco. Inteiros não nulos. Aí você tem todos os inteiros asterisco, à exceção do zero, excluindo o zero. Essa mocinha está nos mostrando o Z asterisco mais, exclui o zero, veja que não tem o zero, Z asterisco mais, e só ficam os positivos. Então esse é um conjunto dos números inteiros positivos. Essa loirinha está nos mostrando o Z asterisco exclui o zero, veja que o zero não é elemento desse conjunto, Z asterisco menos é o conjunto dos números inteiros negativos. Todo número inteiro aí é negativo, porque zero nem é positivo nem é negativo. E os maiores do que zero são positivos. Então aqui estão todos negativos, conjunto dos números inteiros negativos. Essa ruiva está nos mostrando o Z+, inclui o zero, e zero nem é positivo nem é negativo, zero é o inteiro nulo. E o mais é para dizer que não tem negativos. Então esse é o conjunto dos inteiros não negativos. Zero é nulo, não é negativo. 1, 2, 3, 4, 5 é positivo, não é negativo. Então todo número que está aqui é inteiro e não é negativo, inteiro não negativo.
Sensacional, né? E finalmente, eu acho que é mais uma mocinha. Né? Olha ela aqui, tão linda. Olha ela. Ela está me mostrando o Z menos. Tem asterisco? Não. Inclui o zero. E o menos é para dizer que não tem positivo. A prioridade aqui é negativo. Mas inclui o zero, que não é negativo. Então esse é o conjunto dos inteiros não positivos. Esse número não é positivo, zero, porque ele é nulo. Ele nem é positivo nem é negativo, ele é nulo. E o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 é ilimitado em ordem decrescente, são inteiros negativos. Então, qualquer número aqui é inteiro e não é positivo. Inteiros não positivos. Sensacional. Por sinal, esse conjunto, vê que lindo esse. Está parecido com alguma coisa aqui no Z+, 0, 1, 2, 3, Z+, é N. E esse daqui, Z asterisco mais, 1, 2, 3, Z asterisco mais, é N asterisco. O conjunto dos naturais não nulos é igual ao conjunto dos inteiros positivos. Que maravilha, né? Pega uma de longe assim, Gustavo, uma panorâmica, só para eles darem um zoom. Passou! Logo em seguida, números racionais.